E aí pessoal, eu estou aqui gravando essa série sobre respondendo as perguntas de alguns seguidores e aqui nessa cachoeira que é no quintal da minha casa, portanto, e combina muito com terno, né? Como vocês podem ver, cachoeira e terno é um par perfeito, mas achei que poderia ficar legal assim. Vou responder agora a pergunta da Renata Margarida, ela diz o seguinte: não é muito ligado à pandemia, mas de extrema importância e pouco explorado. Alienação parental indireta, quando o genitor, ou a genitora, obviamente, em razão da tenra idade da criança, não consegue implementar falsas memórias, ou afastar ou dificultar a convivência com o outro genitor, pratica atos de alienação parental nos autos da ação de guarda, durante o estudo psicossocial, manipulando as provas documentais, durante a oitiva de testemunhas, etc. Então, pelo vocabulário aqui, né, da oitiva de testemunhas, isso é uma linguagem que não é muito do leigo, então já vejo que você é colega, né, Renata? Mas vamos lá, esse assunto também é instigante e vai um pouco além. Instigante porque fala de alienação parental. Como eu já disse diversas vezes, alienação parental é um nome novo para uma maldade antiga. Isso sempre existiu e a diferença agora é que nós temos um nome para isso, alienação parental. E a alienação parental, uma das dificuldades que nós encontramos é que ela é difícil de ser provada, não é simples. Mas o mais importante da alienação parental, gente, é que existe uma lei, e o Brasil é um dos poucos que tem uma lei de alienação parental, que é muito boa. Claro que precisa de algumas alterações, algumas melhoras. Tem até um grupo de pessoas que é contra essa lei, que querem revogá-la. É um absurdo isso, mas, enfim, a lei é muito boa e ela protege. Mas o que eu quero dizer com isso é que a lei da alienação parental é uma lei que pegou. Assim como a Lei Maria da Penha, ela pegou e popularizou. Todos os clientes chegam lá no meu escritório, né, na minha clínica do direito, e falam: ele está fazendo alienação parental, ela está fazendo alienação parental. Então isso, eu fico muito feliz com isso, porque alienação parental é um abuso, é uma violência contra a criança. As pessoas que fazem isso talvez não tenham noção de que estão fazendo, talvez seja inconsciente. O fato é que a alienação parental, ela sempre está ligada a uma história de amor mal resolvida, e cuja síntese é: você não quis ficar comigo, você vai comer o pão que o diabo amassou. Isso na maioria das vezes, nem sempre é assim. Então, se os pais pensassem verdadeiramente nos filhos, não faria alienação parental. O problema é que fazem. A vida é assim, o desejo é assim. Nós todos temos dentro de nós não só a bondade, mas também a maldade. E a alienação parental é uma maldade que se faz contra o próprio filho. Se as pessoas tiverem a consciência do mal que estão fazendo para o próprio filho, não fariam. Mas, como eu disse, fazem. E se fazem, é preciso provar, e aí tem consequências. O juiz pode afastar o genitor, entre aspas, porque o pai nem sempre é o genitor, né? Ele pode afastar o pai ou a mãe, e pode também inverter a guarda, ou restringir a convivência. Então, esse é o geral da alienação parental, que você imagino que já saiba, Renata, mas estou falando para outras pessoas também que possam ouvir, inclusive para quem não é advogado, porque a alienação parental, ela vem se desenvolvendo. E só lembrando, antes ela chegou aqui no Brasil e muitas pessoas ainda falam como síndrome da alienação parental. Às vezes vocês vão até visualizar essa sigla, SAP, síndrome da alienação parental, mas não é necessariamente uma síndrome, raramente tem uma síndrome. Aqui no Brasil nós não falamos tanto de síndrome, porque síndrome é uma categoria médica em que nós devemos evitar esse nome. São práticas da alienação parental. Como a Renata diz nessa pergunta que ela envia, né, atos de alienação parental, é muito comum que isso faça, e a dificuldade é a prova. E mais difícil ainda nesse caso que a Renata traz, que é quando a criança é muito pequena, que ainda não tem o recurso da fala, da linguagem, né? E às vezes isso também acontece. Isso é possível acontecer, assim como também temos uma outra categoria de alienação parental, que é a autoalienação. É quando o próprio pai ou a própria mãe se aliena do filho. Assim como temos também alienação parental, que não é só do pai e da mãe. Parental é no sentido de parentesco, aliena
o filho ou a filha de todos os parentes, tem alienação parental contra os avós. Eu tenho várias ações na justiça que são os avós reivindicando a convivência com seus netos, porque foram alienados pela própria filha, né, por razões lá da relação da mãe e filha, ela acaba alienando o neto. Mas nesse caso da alienação indireta, quando a criança é muito pequena, a prova é mais difícil, mas não é impossível. E aí, Renato, o que vai ficar os indícios de prova, né, cada caso é um caso, eu precisaria saber mais detalhes para falar um pouco mais precisamente, mas em síntese e concluindo alienação parental indireta existe, é possível, depende de prova. E a grande fonte de prova tem sido os estudos psicossociais. O problema é que nem sempre os profissionais do estudo que trabalham, né, fazendo o estudo psicossocial, estão muito preparados. Me desculpem os profissionais dessa área que estão me ouvindo, mas precisamos melhorar um pouco mais. A própria psicanálise tem uma certa resistência de falar de alienação parental, mas nós precisamos trazer um pouco de psicanálise para nos ajudar a pensar isso mais na alienação parental, seja ela autoalienação, alienação indireta, alienação com os avós, mas tudo depende de prova. E, a meu ver, como você disse, no caso que você traz, que parece que você tem, e a grande esperança é que o estudo psicossocial possa detectar isso, mas não só ele. Testemunhas, né, a própria percepção do juiz sobre o caso, isso é mais sutil, mas é possível detectar sim. E detectar isso vai fazer um bem enorme para a criança, quer colocar um limite nessa mãe ou nesse pai alienador que faz essa maldade com os próprios filhos. É isso aí. Fale com a gente, mande suas perguntas. Estamos aqui nessa série responder perguntas quase debaixo da cachoeira, para que fique mais leve esses assuntos que são tão pesados. Mas fale com a gente e continue aqui com a gente. Até breve.